Hoje, quarta-feira, 22 de julho de 2026, vocês irão ouvir uma mensagem transformacional na série de mensagens bíblicas, na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, parte 25 de 26. Cristo Jesus ressuscitou. E esse é o alicerce da nossa fé. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 21 a 58. E eu faço uma pergunta: como a realidade da ressurreição de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, tem transformado o seu dia a dia? O que significa para você saber que sua fé está firmada em um alicerce vivo? De que maneira o Evangelho de Jesus transformou a sua história recentemente? O Calvário parecia o triunfo definitivo das trevas. A mentira, o mal, o ódio e a morte celebraram o que achavam ser a derrota do Filho de Deus, Cristo Jesus. Mas o terceiro dia chegou. O que parecia um fim gravado em pregos tornou-se o início de uma vitória indestrutível. A ressurreição de Jesus rasgou o domínio do medo e provou de uma vez por todas que nenhuma força deste mundo pode sepultar a verdade. Seu mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, habita em nós cristãos, porque alguns vivem como se fossem derrotados. A ressurreição prova que a verdade é mais forte que a mentira. Cristo Jesus é a verdade. E os homens quiseram matá-lo exatamente porque ele falava a verdade. João 8,40. Se os inimigos de Jesus tivessem conseguido eliminá-lo, a mentira teria prevalecido. Porém, Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia, como diz a Bíblia, e hasteou para sempre sua bandeira da verdade. A ressurreição é a garantia final da indestrutibilidade da verdade. Ela foi o grito de liberdade sob o domínio dos mortos e a vitória que levou a própria morte para o cativeiro. Imagine, a ressurreição prova que o bem é mais forte do que o mal. Certa feita, Jesus dirigiu-se aos seus inimigos dizendo que o diabo era o pai dele, João 8,44, e foi para os judeus que
criam na lei de Moisés. Para líderes religiosos. Olha só, o pai de vocês é o diabo. As forças que crucificaram Jesus pertenciam ao mal. Se não houvesse ressurreição, o mal teria prevalecido sobre a justiça. A ressurreição prova que o amor é mais forte do que o ódio. Jesus é o amor de Deus encarnado. Todavia, aqueles que o crucificaram estavam tomados de um ódio virulento. Esse ódio chegou ao extremo de os judeus, os líderes religiosos, e chamar Jesus de endemoniado e afirmar que ele agia sob o poder do mal demônio Belzebu. Se a ressurreição não tivesse acontecido, o ódio teria triunfado sobre o amor. A ressurreição prova que a vida é mais forte que a morte. Jesus é a vida. Sua vida não lhe foi tirada. Ele espontaneamente a deu. Se sua vida tivesse sido ceifada, sem ressurreição, a morte teria a última palavra. Mas ele, Jesus, vive. Agora, irmão, quer saber como os mortos ressuscitam? Em 1 Coríntios 15, 35 a 50, o apóstolo Paulo responde a essa pergunta usando 3 ilustrações teológicas. Ouça o decreto da palavra de Deus. A figura da semente. 1 Coríntios 15, 35 a 38. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Versículo 36. Insensatos. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Versículo 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Agora 38. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprove dar, e cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Preste atenção em 1 Coríntios 15, 36. A palavra insensatos. No grego antigo e bíblico, existem nuances importantes entre as palavras usadas para insensatos. Tolo, tolinho. Enquanto uma foca na falta de discernimento, a outra foca na estupidez e ignorância espiritual ou rebeldia. Olha, irmão, olha, irmã, o crente moderno é um tolo, um estúpido, porque não entende as coisas espirituais, mas entende perfeitamente as coisas da carne, do pecado, dos vícios. O insensato
peca por falta de juízo, insensato, sem mente ou sem entendimento, foco, falta de sabedoria prática e discernimento moral. Há muitos crentes assim. Perfil é a pessoa que age de forma irracional, impensada ou imatura. Ela falha em ver a realidade como ela é, como o rico que esquece que vai morrer. Tom é mais uma reprovação à ignorância e à falta de visão do que um insulto agressivo. Outra palavra, moros. Moros no grego, tolo. Por cegueira espiritual. Há muitos crentes assim. Moros, tolo, é um embotado, um insípido, ou estúpido, o crente moderno. Perfil. Não é alguém que apenas carece de instrução, mas alguém que fechou a porta da mente para a verdade da palavra de Deus, a Bíblia. É o tolo, o embotado, o estúpido. Na Bíblia, o moros, o tolo, diz no coração, Deus não existe. Agora, outra palavra, aneotos, o tolo por falta de aplicação. É o não intelectual, ou que não usa a mente para as coisas de Deus, só para as coisas do mundo, do pecado e da carne. Foco. Alguém que foi preguiçoso para pensar ou deixar enganar-se facilmente. É o termo que Paulo usa em Gálatas 3:1. Ó insensatos, tolos, estúpidos, insípidos, embotados, Gálatas. Quer saber como os mortos ressuscitam? Ouça o decreto da palavra de Deus. A figura da semente. A partir de 1 Coríntios 15:42 ao 48, o apóstolo Paulo fala acerca da semente. Ele diz que o corpo é uma semente. Versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Preste atenção. O sepultamento de uma pessoa é uma semeadura. O que nasce da semente é da mesma natureza. O apóstolo Paulo emprega uma simples figura para nos ensinar a continuidade do corpo. Não é outro corpo que vai ressuscitar. Quando você planta uma semente de manga, você não espera encontrar um abacateiro. Se você semeia trigo, não espera colher cevada. Quanto à ressurreição, a continuidade, ainda mais descontinuidade. O corpo ressurreto não é o mesmo, com as mesmas características do corpo que foi semeado. Ele é infinitamente superior. Assim como o bulbo de uma flor é feio, mas depois desabrocha uma bela flor,
assim é o corpo da ressurreição em Cristo Jesus. A semente semeada morre, mas dela nasce uma planta linda e viçosa. Vamos manter nossa identidade no corpo da ressurreição. Imagine os pilares da identidade na ressurreição evangélica. Reconhecimento mútuo. Você reconhecerá seus familiares, amigos e personagens bíblicos na eternidade, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Assim como os discípulos reconheceram Jesus após a ressurreição, a individualidade de cada pessoa será preservada. Preservação da memória, as suas lembranças e a sua história na terra não serão apagadas. A identidade depende da continuidade da consciência. Corpo físico glorificado. O corpo da ressurreição não será um fantasma ou apenas espírito. Será um corpo físico real, que pode ser tocado e que pode comer, porém glorioso, incorruptível, imortal e livre de doenças, dores ou limitações. Agora, continuidade do ser. Deus não criará nova pessoa do zero para substituir você. Ele vai redimir e transformar seu próprio corpo e sua alma, mantendo a sua essência única criada por Ele. Mas lá no céu não haverá lembrança de pecado, mas vai lembrar a sua salvação. Vai lembrar. Isso é a teologia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo cita 4 características teológicas do corpo ressurreto. Versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Esse corpo corruptível que nós temos hoje fica cansado, fraco e doente com a idade. Uns perdem cabelo, outros veem os cabelos ficando branquinhos como a neve. Alguém já disse que cada fio de cabelo branco que surge em nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo de titãs. Nossa face fica enrugada, nossos braços flácidos, nossas pernas bambas, o vigor se desvanece, a beleza exterior vai desaparecendo. Na verdade, nosso corpo está sujeito à fraqueza e à corrupção do tempo. O corpo da ressurreição, porém, jamais ficará cansado, envelhecido ou doente. Imagine. Semeia-se corpo em desonra, ressuscita-se corpo glorioso. Há corpos deformados, mutilados, enfraquecidos, doentes, porém, o apóstolo Paulo diz
que o corpo que vai ressuscitar é um corpo glorioso. Esse corpo vai brilhar como o sol no seu fulgor. Será um corpo semelhante ao corpo da glória de Jesus. Agora, versículo 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder, dinamis. No momento que Jesus ressuscitou, ele entrava numa sala fechada, sem abrir a porta. Ele saía daqui e aparecia acolá no estalar de dedos. Jesus entrava em lugares trancados e aparecia em lugares distantes em questão de segundos. O corpo da ressurreição não estará mais limitado às leis da natureza. A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Filipenses 3:21. Imagine, ouça o decreto da palavra de Deus. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. 5:44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Pneumáticos. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pneumáticos. Versículo 44 de 1 Coríntios 15. Corpo espiritual, pneumáticos, não é o corpo etéreo. O corpo de Jesus, embora espiritual, era tangível. Jesus podia aparecer e desaparecer, mas alguém o podia tocar. Ele mordou suas mãos com as marcas dos cravos. Ele não precisava de alimento, mas podia se alimentar. O Espírito não tem carne e ossos como tem o corpo da ressurreição. O corpo da ressurreição é espiritual, no sentido de que não tem mais o conflito entre o desejo carnal e o desejo espiritual. Reina supremo o Espírito nesse corpo. Não há mais guerra existencial dentro dele, o corpo da ressurreição. Continue ouvindo o decreto da palavra de Deus. O apóstolo Paulo afirma, versículo 39, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Paulo não está sugerindo que haverá ressurreição de animais, aves e peixes. Ele ensina que Deus foi capaz de fazer o homem, os animais, as aves e os peixes, dando a cada um deles um tipo de carne, um tipo de corpo diferenciado. Não poderia Deus dar um corpo diferente na ressurreição? O argumento do apóstolo Paulo é que esse Deus é capaz de fazer diferentes tipos de corpos para os homens, para os animais, aves e peixes, porque não seria capaz de fazer diferentes tipos de corpos para nós na ressurreição. Assim, com mais diferentes tipos de carne, há também diferentes tipos de corpos na ressurreição. Ouça agora a figura dos corpos celestiais. Versículo 40 a 41. Também
há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Prestem bastante atenção. Existem diferenças nos corpos celestes, sol, lua e estrelas. Uma estrela brilha mais, outra brilha menos, todavia, estrelas são estrelas. Embora todos os corpos na ressurreição estarão glorificados, nem todos os corpos terão o mesmo fulgor, o brilho. Assim como há diferentes estrelas em fulgor, assim os corpos dos salvos vão diferir em glória um dos outros. Todos os vasos estarão cheios nos céus, embora haverá vasos maiores que outros. Essa é a questão bíblica dos galardões. A Bíblia diz, Daniel 12, 2 e 3, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Versículo 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre, sempre e eternamente. Consegue entender isso? Quer saber quais são as implicações da ressurreição dos mortos? Vou compartilhar 4 áreas da experiência cristã que são atingidas em função da ressurreição do corpo. Primeira, o evangelismo, versículo 29. Segunda, o sofrimento, versículo 30 a 32. Terceira, a separação do pecado, 33 e 34. E a quarta, a morte, 49 a 58. Preste atenção. O evangelismo, versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles? Preste atenção aqui que eu vou dizer. O apóstolo Paulo não defende o batismo a favor dos mortos. Havia uma prática herética entre os coríntios de se batizarem a favor de pessoas que já haviam morrido, para que essas pessoas fossem salvas. Olha aí a doutrina católica do purgatório. A pessoa morreu, aí vai lá o fiel católico, missa do 7º dia. No 7º dia, a alma sai do purgatório para o céu. É mentira! 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 Vem lá de Corinto. O apóstolo Paulo cita essa prática herética para ressaltar que ela não teria sentido se não houvesse ressurreição. Ele pergunta: se vocês não creem na ressurreição dos mortos, por que adotam essa teologia de batismo dos mortos? Paulo não está aprovando a prática do batismo por mortos. Apenas cita para reafirmar sua tese teológica. Hoje
existem muitos erros grosseiros nas religiões. E o fiel gosta de errar, ficar no erro. A prática do batismo pelos mortos é herética por 3 razões. A salvação é uma questão pessoal. Ninguém pode ajudar uma pessoa a alcançar a salvação depois da morte. Isso é estupidez, tolice. O batismo pelos mortos, ou as missas rezadas para se receber a salvação, é nesta vida e não na vida além túmulo. Com a morte cessam as oportunidades. Não se pode alterar o destino de uma pessoa que morreu. Se morreu sem Cristo em salvação, é o inferno. Se morreu com Jesus, é céu. Não pode alterar o destino. Depois da morte, não há mais possibilidade de arrependimento. A Bíblia diz, Hebreus 9, 27 e 28. É assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vir depois disso, o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Olha aí. O batismo não é uma condição absoluta para a salvação. Os crentes coríntios pensavam nisso. Se uma pessoa não for batizada, está perdida. Hoje, muitos crentes modernos batizam os filhos na igreja e pensam que o simples batismo já salvou a pessoa. Que mentira descarada! Porém, o batismo não é condição indispensável para alguém ser salvo. É para quem já foi salvo por Jesus. O ladrão na cruz, arrependido, não foi batizado. Ouça o que Jesus falou, Lucas 23, 43. Jesus respondeu, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas esse ladrão se arrependeu. Se arrependeu. O outro não se arrependeu. O apóstolo Paulo explica que a crença na ressurreição tem uma implicação profunda na questão da evangelização. Preste atenção, nós deveríamos ter muito mais paixão pela obra evangelística, por cremos na doutrina da ressurreição. Irmãos e irmãs, a Bíblia é clara. Ouça o decreto de Cristo Jesus, João 6, 40 e 44. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia. Agora, João 6, 44. Ninguém pode vir após a mim se seu Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora,
João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. João 5, 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, ressurreição do juízo. A ligação teológica. Ao usar praticamente as mesmas palavras do profeta Daniel, Jesus faz duas afirmações muito fortes para o seu público judeu. Ele confirma que a profecia de Daniel sobre o fim dos tempos é real. Ele se coloca no centro dela, pois em João 5, 28 ele diz que os mortos ouvirão a sua voz. Para os judeus, isso era o mesmo que Jesus dizer: eu sou Deus, que Daniel profetizou que ressuscitaria os mortos. Louvado seja Deus. No dia do juízo, uns ressuscitarão para a vida e outros para a condenação eterna. Por isso que eu sempre falo, irmãos, orem pela salvação das almas dos seus entes queridos e amigos. Foque nisso e não em curas, por causa de se morrerem, vão ressuscitar para condenação. E o sangue, Deus vai cobrar da tua mão, para você tomar vergonha. Não existe aniquilamento. Existe uma eternidade real, aguardando cada alma. Ou a bem-aventurança eterna, ou a penalidade eterna, para quem rejeita a graça de Deus em Cristo Jesus. Preste atenção. Se nós realmente cremos nisso, onde está nosso compromisso com a evangelização? Você anda para lá e para cá, de ônibus, de táxi. Compre folhetos, dá para a pessoa, prega para a pessoa, Jesus é a solução para a sua vida. Mas você não faz isso. Ou porque não sabe, ou porque tem vergonha. Nós choramos a morte, nós choramos a morte dos nossos irmãos na fé, e com razão. Mas pergunto, onde estão as nossas lágrimas por aqueles que estão vivos lá no hospital ou em casa, caminhando a passos largos para o inferno sem arrependimento? E você foca na cura física. Há momentos para isso. Foca na salvação da alma. Entenda isso. A certeza da ressurreição do corpo deve obrigatoriamente nos constranger ao evangelismo urgente. Hoje muitos crentes modernos estão mais interessados em cura física e negligenciam o fator evangelismo,
para focar na salvação eterna do não convertido. Se você ama de verdade alguém não convertido e se preocupa com a salvação da pessoa, você não deve orar por cura física. Por amor de Deus, em nome de Jesus Cristo. Ouça o decreto da palavra de Deus. Versículo 30 a 32. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Versículo 30, 31. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Presta atenção. Paulo argumenta: se não tem ressurreição, juízo final, inferno e eternidade, por que vou ficar sofrendo por amor do Evangelho? Seria masoquismo e seria sofrer inutilmente. Por que suportar sofrimento e perigos se a morte é o fim de todas as coisas? Se há ressurreição, se não há ressurreição, juízo final, céu e inferno, então o hedonismo está certo e os cristãos equivocados. Todavia, Paulo está dizendo que vale a pena sofrer se cremos na ressurreição. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós outros eterno peso de glória acima de toda comparação. Versículo Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8,18. Ouça mais uma vez o decreto da palavra de Deus. A crença na ressurreição dos mortos nos leva a fugir do pecado e a usar nossos corpos como templo do Espírito Santo, de tal maneira que Deus seja glorificado. Versículo 33 e 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Versículo 34. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vossa vergonha. Muitos crentes modernos são pessoas que não têm vergonha. Não aprende certo. Ouça aqui. Coerência é tudo na vida. Coerência é tudo na vida. Você não pode confessar uma verdade e viver de maneira contrária a ela. Olha só, repeti o texto, viu? Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa. Teologia sem prática é teoria. A verdadeira fé exige mudança de postura moral. Se a sua fé não transforma sua conduta, é hora de rever sua fé. A sua teologia deve sempre editar a sua prática. Crê nas realidades eternas, como a ressurreição, o juízo final, te obriga
há um posicionamento imediato contra o pecado. Fé não é apenas assentimento intelectual, é transformação de vida e mudança de postura moral. O que você professa com os lábios precisa ser validado com a forma como você vive. Não dá para segurar uma verdade na mente e viver o oposto dela dia a dia, segunda a segunda. Que a sua vida seja um reflexo exato de sua fé em Jesus. Mais uma vez, ouça agora versículos 51 e 52. Paulo afirma: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos, todos, num momento e abrir de fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A morte não é mais um quarto fechado, sem janela, como pensavam alguns filósofos. A morte é um quarto de janelas abertas para o trono de Deus. Repetir, a morte é um quarto de janelas abertas para o trono de Deus. Quando Jesus voltar em majestade e glória, receberemos um corpo novo semelhante ao corpo dele. Você sabia? Preste atenção. Versículo 23. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Haverá uma única ressurreição, conforme João 5, 28 e 29. Um ressuscitarão para a vida, outros para o juízo. Você sabia? Ouça, os mortos em Jesus são bem-aventurados. Existem 3 razões para dizermos que uma pessoa que morre em Jesus é feliz. Primeiro, aquele que morre em Jesus descansa nas suas fadigas. É por isso que a Bíblia chama a morte sono. Atente para o fato de que não é o sono da alma. A doutrina chamada sono da alma está intermediária e herética. A alma não dorme. Quem dorme é o corpo. Enquanto o corpo dorme, a alma entra imediatamente na glória em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. Segundo, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, a alma que está na glória voltará com ele entre as nuvens. Esse será um cortejo glorioso, a trombeta de Deus soará e os corpos angelicais cobrirão os céus. Louvado seja Deus. Terceiro, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar antes da transformação dos vivos. Que encontro glorioso e maravilhoso. Louvado seja Deus. Ouça agora, versículo 52. No momento, abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Momento é a palavra grega atomos, de onde vem a palavra em português átomo. Essa palavra era empregada para o dardejar da cauda de um peixe, para o faiscar de uma estrela, para o piscar de um olho. Será
dessa forma, um momento que os mortos em Cristo ressuscitarão. Ouça agora, versículos 54 e 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Versículo 55. Paulo afirma: tragada foi a morte pela vitória. 54. 57 agora. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte, o último inimigo a ser vencido, será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14. Então nós reinaremos com Jesus para sempre, com corpos incorruptíveis e imortais. Conclusão: a ressurreição de Jesus destrona a tirania da morte, destrói seu terror e vence seu domínio, mantém anjos guardando o nosso túmulo, semeia esperança e imortalidade na ruína. A ressurreição de Jesus abre para nós um caminho através do sombrio domínio da morte, através da ressurreição. A corrupção se veste de incorruptibilidade e a mortalidade se reveste da imortalidade. Agora, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Você sabia? Há muitos crentes modernos que não trabalham para o Senhor, mas atrapalham a obra do Senhor. Que os irmãos e as irmãs sejam aqui orientados pelo Espírito Santo a ficarem firmes até a ressurreição dos mortos e nossa transformação de vivos em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe nesse sentido, para a glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.